Olá, hoje vou deixar-te 5 dicas para como fazeres quando bloqueares em inglês. Muito normal, acontece a toda a gente, vamos falar sobre isso. Bora? Alguma vez te aconteceu, em português, estás a fazer uma apresentação no trabalho e bloqueares? Ou estás com amigos e esqueceste uma palavra e pensares, não sei o que dizer. É tão normal, acontece, vai sempre acontecer. Em inglês igual. Só que, infelizmente, temos em inglês uma expectativa de que, porque é que eu já devia saber, porque é que eu já devia saber isto, porque é que eu não consigo? Temos ainda mais peso social em relação a isso, ou peso que nós próprios trazemos para nós. E então precisamos de falar sobre esta questão. Eu hoje vou dar-te várias dicas de como resolveres quando bloqueias, mas é importante lembrarmos que em inglês exageramos na expectativa. É normal isto acontecer, acontece a todas as pessoas o tempo todo. Por exemplo, se alguém te liga e não percebes o número de telefone em português, diz às pessoas, pode repetir, se faz favor, porque é que em inglês não nos sentimos à vontade para fazer isto? Primeiro ponto. O que eu vou fazer hoje é dar-te dicas, estratégias de como resolver quando bloqueias, mas num outro vídeo a seguir, para a semana, vou falar mais da parte emocional e é importante, para mim é mais importante do que isto. Claro que vamos ter estratégias, claro que vamos ter ferramentas, mas se tratarmos mais rapidamente da parte emocional, de como é que nos sentimos quando falamos inglês, fica mais fácil. Não precisamos de arranjar tantas estratégias. Ok? Então, dica número 1. Simplifica. O meu treino nas aulas com os meus alunos, às vezes querem falar inglês exatamente como falam em português. Isto não é possível. Não temos inglês muitas vezes para o fazer, mas é possível dizer a mesma coisa de formas muito diferentes e sempre mais simples. Às vezes, por exemplo, esta semana, por exemplo, numa aula, um aluno queria dizer a palavra aproveitar. Vou aproveitar. E a pessoa quer dizer isto e não consegue e fica chateada com ela própria. Não é preciso. Podemos dizer use the time, por exemplo. Não, há tantas maneiras de o dizer. É importante treinar as pessoas para simplificar, simplificar. Vai-te ajudar tanto quando estás num momento de bloquear. Simplifica o que quer dizer. Pensa, como é que eu digo isto de uma maneira que não tem que ser como eu. Há pessoas que falam tão bem português e querem conseguir fazer o mesmo em inglês. Nos primeiros anos de aprender uma língua isto não é possível. Há maneiras de dizer as coisas mais simples e é um treino constante. Se estás a preparar, por exemplo, uma apresentação, pensa como é que eu posso dizer isto de uma maneira mais simples que transmita a minha mensagem. Ou então, no meio de uma conversa, quando estou a bloquear, pensar como é que eu simplifico isto. Vai ser um treino ótimo. A segunda dica que eu te deixo são 5 perguntas que deves ter contigo o tempo todo, ou ao lado do teu computador quando trabalhas, ou contigo quando vais para qualquer sítio, como comunicar dúvidas base em inglês. Por exemplo, o significado de uma palavra, como dizer uma palavra, como escrever uma palavra, como é que se diz uma certa palavra, ou simplesmente pedir a alguém para, por favor, pode repetir. Em português não temos vergonha de dizer isto, em inglês é a mesma coisa, só mostra que somos muito confiantes e que estamos à procura de soluções, que não hesitamos quando queremos falar. Vou deixar-te no descritivo deste vídeo estas perguntas todas, eu vou dizê-las agora para saberes também como dizê-las corretamente. A primeira será, can you repeat that please? Normal. Ou could you repeat that please? Um bocadinho mais formal e mais, dependendo da situação, pode ser importante. Próxima pergunta, how do you say, qualquer coisa em inglês, how do you spell, como soletrar ou como escrever, how do you say this word? Às vezes não sabemos dizer a palavra, sabemos escrita, mas não sabemos como dizê-la. E a última pergunta, what does this mean? Ou what does mean? O que é que significa esta palavra? Vou deixá-las todas escritas, como eu disse, mas estas perguntas são essenciais para ti. Outra dica que te vai ser tão útil é como ganhar tempo. Em português, pensa um bocadinho como é que tu fazes em português quando estás no meio de uma apresentação, quando estás numa conversa que estás mais cansada, mais cansado, como é que tu fazes para ganhar tempo? Temos uma série de expressões em português que para nós são naturais, como, deixa cá ver, não sei, agora não me lembro, ou, esqueci-me da palavra. Para nós é normal dizer isto em português, em vez de ficar e parecermos tão nervosos. Há maneira de fazer o mesmo em inglês, muito natural. Então, por exemplo, podemos dizer, let me see. Ou dizer, my brain froze, let me think. Ou, I can't remember the word, just give me a moment. Mais uma vez, vou deixar-te no descritivo todas estas sugestões de expressões que podes aprender e treinar em casa, no teu tempo, mas é importante termos estas expressões para nos darmos um bocadinho de tempo.
ou até I don't know, I can't remember. Tudo isto é normal em inglês, não é preciso sabermos tudo e falarmos o tempo todo muito rápido, uma palavra atrás da outra. Nós não fazemos isto em português e em inglês será a mesma coisa. A quarta dica que eu te sugiro pode parecer muito básica, pode parecer muito simples, mas faz toda a diferença para o teu cérebro. Respira fundo. Quando estás com dúvida e a bloquear e tens uma branca na cabeça, respira fundo, dá-te um segundo para te recompor e começar de novo. Faz toda a diferença. Eu ensino a minha filha pequenina, Joana, respira fundo. E a diferença que eu vejo nela quando se recompõe por um segundo ou dois é imensa. Tenta isto quando bloqueares. Por fim, a dica número 5 vai dar um pouco mais de trabalho, mas penso que pode ser essencial para te perceberes um bocadinho melhor porque é que bloqueias e porque é que às vezes a tua expectativas te está a afetar. Eu vou deixar no descritivo informação sobre o que se pode esperar em cada nível de inglês, o que se pode conseguir ouvir, o que se pode conseguir ler, que tipo de conversa se pode conseguir ter, tudo isto. Isto é importantíssimo porque muitas vezes pensamos, estamos numa reunião, não percebemos alguém a falar e bloqueamos. Não percebi uma palavra, não percebi outra palavra, já bloqueei. Porquê? Porque a nossa expectativa é errada, não sabemos que com o meu nível de inglês eu só vou conseguir X. Precisamos de saber o que é que podemos esperar e como fazer quando não percebemos tudo ou quando queremos expressar-nos e não conseguimos dizer tudo. Para cada nível de inglês só podes ter uma expectativa realista do que consegues e depois aprender mais e mais inglês, obviamente. Mas isto pode ajudar-te muito porque o bloqueio é tão emocional. Na próxima semana, como eu referi, vamos aprender muito mais sobre a parte emocional e como mudar mais esta parte emocional, porque é que bloqueamos, mas é tudo normal, faz parte. A questão é a diferença entre quem é um bom aprendiz de uma língua ou quem não é. O bom aprendiz faz de tudo, desenha, faz o pino, faz o que for preciso para se expressar. Um mau aprendiz de uma língua paralisa e fica parado à espera do que é que eu vou dizer a seguir. Bora lá.